Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mulheres Pra Ler. Eu tô bem trevosa hoje porque estou combinando com o tema do vídeo e eu tenho uma história pra contar pra vocês. Há um tempo atrás, uma amiga me pediu indicações de livros e eu, como uma pessoa que fala de livros na internet, fui a escolhida para recomendar alguns livros para ela. O problema é que eu fui indicar alguns livros para ela e me deu uma tela azul gigantesca. Isso porque eu não conseguia lembrar de nenhum livro de romance fofinho, jovem adulto, bonitinho, para indicar para aquela pessoa. Na hora eu acabei indicando outros livros ali para ela, só que o que me deixou realmente mal foi que depois eu realizei que eu estava tentando indicar só livros de romance para ela, e em nenhum momento ela me falou que ela queria esse tipo de livro. Será que se fosse um cara me pedindo indicação, eu ia ficar nesse looping de pensamento? Ou será que eu ia indicar livros de terror, suspense, ficção científica, qualquer outro gênero, porque esse cara ia se dar bem com qualquer gênero literário? E essa situação em específico me fez pensar muito na Dark Side Books. Então eu conversei com a Dark Side, o Caveirinha me ajudou a montar uma lista com 5 autoras bem caveirosas pra você não ter tela azul. Quando alguém te pedir indicação de livro, você não fica com cara de trouxa, que nem eu fiquei. Você indica uma dessas 5 que vai ser maravilhoso. Todos os livros que eu vou falar aqui nesse vídeo já estão lá na nossa planilha colaborativa de indicações. Os links de compra estão aqui no box de descrição e lá no meu Instagram tem mais 5 autoras da Dark Side que você tem que conhecer, além dessas 5 aqui do vídeo. Então, vai lá ver também que tem mais indicação por lá. Começando já para desgraçar a cabeça, vamos falar da maravilhosa Ilana Casoy. A Ilana ela é brasileira, ela é especialista em criminologia, ela ajudou em alguns projetos como aquela minissérie Dupla Identidade da Globo, por exemplo, e quando o assunto é crime, não tem pessoa no Brasil que não seja Ilana Casoy para falar sobre o assunto. Pela Dark, ela já publicou Louco ou Cruel e Made in Brasil. Eu tenho aqui em casa essa edição única, que sem brincadeira eu acho que é uma das edições mais bonitas de toda a coleção da Dark Side que eu tenho. E também o Casos de Família, em que ela fala sobre os casos da Suzane Richthofen e do caso Nardoni, casos que aconteceram aqui no Brasil. A Ilana é uma pessoa bem aberta, tem várias entrevistas dela por aí. Eu selecionei algumas, vou deixar aqui no box de descrição pra vocês. Assistam porque são muito legais, muito bacanas essas entrevistas que ela dá por aí. E o mais legal da Ilana é como ela realmente mergulha nos casos dela. É como ela conhece o caso policial, o caso na justiça, como ela conversa com pessoas, como ela conversa com criminosos. Ela manda um papo retinho ali, ó, face to face com a galera que mata pessoas. E essa mulher coloca tudo isso num livro de uma forma muito informativa, muito sensata, muito pé no chão. Coisas que, sei lá, gente, quando eu me imagino nessa situação, eu acho que eu simplesmente não conseguiria. Inclusive, acho ótimo que ela conta que a Suzane Richthofen leu o livro dela e rasgou o livro dela. Então, imagina, né? Você lê o livro da Ilana Casoy e você é a pessoa do livro da Ilana Casoy. Tomara que a gente não acabe assim, né, pessoal? Que se a gente acabar assim, galera, tá feio pro nosso lado. E no aniversário de 200 anos de Frankenstein, a Dark Side lançou a coleção Medo Clássico com uma nova edição desse livro. Junto com a nova edição veio também o nome da Mary Shelley, que é essa autora maravilhosa, dita como um marco nas histórias de terror e também como a primeira mulher a escrever ficção científica, um dos primeiros livros de ficção científica que a gente tem conhecimento. Tudo muito bonito, tudo muito legal, aí você lembra que Mary escreveu Frankenstein com 19 anos. O que você estava fazendo com 19 anos, gente? Eu sempre fico um pouco assustada com autores que escrevem livros tão importantes e tão maravilhosos com tão pouca idade. Eu lembro de eu com 19 anos e sei lá, parece que eu não era nem alfabetizada com 19 anos. A autora tem vários outros livros, mas o que ganhou o nosso coração foi mesmo Frankenstein. E eu gosto muito dessa história, porque foi um livro completamente rejeitado pela crítica e pelos grandes jornais e tereré, blá blá blá. Só que foi um livro que agradou o público e que virou peça de teatro e que foi mesmo assim, pro povão. Então é muito legal a gente conhecer essa história de que é um livro que, se fosse pelos pomposos, ele nunca seria o que ele seria,
mas ele agradou quem ele tinha que agradar, que era o leitor final, que era a galera, e a Mary, pessoa incrível e maravilhosa. Que bom que ela continuou escrevendo e ela continuou nos entregando tantas outras histórias. O livro é um clássico, é inspiração até hoje, tem versões e versões e versões e versões. Com certeza você conhece alguma versão de Frankenstein, só que nessa edição da Dark Side você tem a chance de ter a versão da autora, da Mary Shelley, e você conhecer essa história de primeira. Ano passado aqui no Mulheres pra Ler eu comentei com vocês sobre um livro chamado Bom Dia Verônica, num vídeo em que eu falei sobre violência contra a mulher. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Esse livro é da Andrea Kilmore. Eu não comentei muito sobre a Andrea Kilmore naquele vídeo, vou comentar neste daqui. Essa mulher que tem um total de um livro lançado, que é Bom Dia Verônica, e já chegou esbofeteando a nossa cara, é na verdade um pseudônimo. E ninguém sabe quem é a verdadeira pessoa por trás do nome Andrea Kilmore. A gente só sabe que ela trabalhou muitos anos para a polícia e depois que ela se envolveu num caso e sofreu uma grande perda pessoal, ela se viu aí assumindo uma nova identidade. E daí agora você tá pensando, ah, mas a Darkseid deve saber quem que é, né? Não, que a Darkseid fala com o advogado do Andrea Kilmore, eles não falam com a própria, a dita cuja Andrea Kilmore. É esse nível de pseudônimo que a gente tá falando, tá? É um pseudônimo levado muito a sério. E bom, a melhor descrição da Andrea Kilmore que eu tenho pra vocês é a descrição que a própria Darkseid colocou no livro, que diz assim: seja quem for, Kilmore é uma autora de primeira. Ela escreve thrillers como grandes mestres e sua experiência de vida confere uma autenticidade que poucas vezes encontramos em suspenses policiais. Isso é muito verdade. A autora conhece de perto a verdadeira face do mal. Mesmo com tantos mistérios, sua literatura é vibrante e cruel, como a realidade. Isso daqui é a melhor descrição que eu tenho da Andrea Kilmore para dar para vocês, porque realmente é uma autora de primeira, é um livro de suspense policial de primeira, é uma história que você começa e você só larga quando você termina. E a próxima autora bem caveirosa que eu tenho para indicar para vocês é uma autora que trabalha com cadáveres, olha só. A Caitlin Doughty é uma autora que trabalhou em crematórios na Califórnia e entre barbear um mortinho ali, ajeitar um mortinho aqui, ela aprendeu muito sobre a morte e isso fez ela enxergar a vida de uma forma completamente diferente. A exposição tão direta ali com a morte começou a mudar muito a forma como ela pensa sobre esse assunto, começou a naturalizar muito esse processo e em Confissões de Crematório ela coloca todos esses pensamentos e todas essas ideias dela. E né, gente, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Por que a gente tem tanto medo de falar sobre isso, de pensar nisso? Por que a morte continua sendo um tabu na nossa vida, sendo que é uma coisa tão natural? O bacana é que quando a gente fala um livro sobre morte, já vem direto na nossa cabeça aquela ideia que vai ser um livro tenso, pesado, difícil, complicado, mas não, a Caitlin coloca no livro dela de uma forma muito natural e muito honesta esse assunto, o que é muito bacana da gente ler, assim, dá até pra se divertir em algumas páginas, até pra rir um pouquinho ali. Além disso, a autora tem um canal no YouTube que eu recomendo que vocês conheçam, porque é incrível, e eu vou deixar aqui no box de descrição também o TED que ela fez sobre esse assunto. É muito bacana, a plateia tá um pouco apática, não riu muito, mas eu aqui em casa ri horrores com esse TED dela. Talvez o nosso senso de humor seja um pouquinho diferenciado ali, né, galera? Mas recomendo muito que vocês também conheçam a autora. É muito bacana a gente conhecer esses autores que tem canal no YouTube, que tem palestra e tudo mais, que a gente se sente muito mais próximos deles. E a última autora que eu tenho pra comentar com vocês nesse vídeo é um nome que provavelmente vocês já ouviram por aí, que é a Becky Chambers. A Becky é autora de A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, foi uma revelação na literatura sci-fi do ano passado e é uma autora cientista, se criou ali na NASA, o pai e a mãe dela trabalharam na NASA, os dois são pesquisadores e cientistas também. Ela é uma nerdona assumida e é completamente maravilhosa. O resultado de toda essa experiência e aprendizado e inteligência que ela tem na vida dela é Pequeno Planeta Hostil, um livro muito jovem, muito atual, muito relevante e que trata a ficção científica de um jeito muito novo. Eu gosto muito desse frescor que tem A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, porque a gente está acostumado à literatura de ficção científica sempre ser coisa de gente que já morreu. Vocês não têm essa impressão às vezes? E aí vem a Becky Chambers, uma mulher com financiamento coletivo para esse livro sair,
conseguiu o financiamento coletivo, foi um baita de um sucesso e uma história nova, atual, com personagens incríveis, com uma leitura completamente diferente, trazendo um livro de ficção científica completamente novo aí para nossa geração. Então, se você curte ficção científica e não conhece a Becky Chambers, pelo amor de Deus, conheça, porque vale muito a pena. Se você nunca leu ficção científica, leia A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, porque é um livro muito sensacional e muito incrível. E vai ter continuação, vai ter livro novo dela esse ano, acho, ou ano que vem. Fica aí a dica, né? Pega aí a dica, Darkseid, porque talvez, assim, seria muito legal se a gente tivesse livro no Brasil também. E, gente, além dessas 5 autoras, tem outras 5 lá no meu Instagram pra vocês conhecerem. Não deixem de conhecer também o selo Dark Love, que é um selo da Darkseid Books que só publica mulheres e autoras incríveis e sensacionais. Lá no meu Instagram tá rolando sorteio com a Darkseid Books também, então você pode levar uma dessas autoras caveirosas aí para a sua casa, receber um pacotinho preto com papel bolha preto na sua casa. E me deixa aqui nos comentários qual autora bem caveirosa que você conhece, que fala sobre assuntos que normalmente a gente não vê mulheres escrevendo sobre. Se você ficou com vontade de ler algum desses livros da Darkseid, qual deles você ficou mais interessado em ler, a gente se vê por aí. Um beijo e tchau!